Vamos mais uma vez? E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Senhor, obrigado por estarmos na tua casa nessa noite. Obrigado, Senhor Deus, por aqueles que resolveram, Senhor Deus, sair do aconchego do lar para vir para o aconchego da tua presença, Pai. Tua palavra diz, Senhor Deus, que na presença do Senhor há abundância de alegria. E eu não tenho dúvida alguma, Pai, de que aqueles que estão aqui sairão, Senhor Deus, com o coração preenchido, enriquecido, porque a tua palavra diz isso, Pai, que na tua presença há abundância de alegria. Aqueles, Senhor Deus, que por algum motivo não puderam estar aqui, mas estão nos acompanhando, Senhor Deus, através da transmissão, que a tua palavra também poderosamente fale ao coração deles para a glória do teu nome. Sê, Senhor Deus, comigo no falar e abençoa, Senhor Deus, a cada um querido no ouvir. Aonde chegar esta palavra, que ela chegue em tempo oportuno e produza a mudança, a transformação que o teu Espírito Santo desejar, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, um homem, ele estava fazendo um serviço dentro de casa, um homem casado, e ele achou que ele ia amassar a aliança, ou poderia arranhá-la, e ele resolveu tirar a aliança e colocou de lado e foi fazendo o serviço. Mas quando terminou o serviço, ele esqueceu que tinha tirado a aliança. E passou um dia, e aí a esposa olhou para a mão dele e falou assim: cadê a sua aliança? Ele olhou e falou assim: eu tirei para fazer um serviço, mas sinceramente agora não estou lembrando aonde coloquei. E ela fez uma cara de triste e ele foi procurar. Mas ele procurou com pressa, por cima, e não achou. Aí no outro dia, a sua filha chegou perto dele e também prestou atenção e disse: pai, cadê a aliança? Ah, filha, tua mãe já me chamou a atenção, fui fazer um serviço, mas deixei ela em algum lugar e não achei. E ela: pois trate de procurar, porque eu não quero meu pai andando sem aliança. E aí ele voltou para procurar. Na primeira procura, ele não tirou nada do lugar. Na primeira procura, ele não olhou como deveria olhar. Mas dessa vez ele foi obstinado a encontrar. Então ele começou a buscar na memória onde ele tinha deixado. Ele começou a vasculhar no lugar onde ele fez o serviço, e depois de uma busca intensa, de um tempo considerável, ele achou a aliança. O que mudou da primeira busca para a segunda busca? Não foi o local. O local era o mesmo, ele sabia que ele tinha deixado a aliança em algum lugar dentro da casa. O que mudou foi a vontade, o desejo de encontrar. Algumas pessoas, irmãos, trocam de igreja, vão para outros lugares, e às vezes no outro lugar faz uma busca que nunca tinha feito do lugar aonde saiu. Não é o lugar que faz a diferença. O que faz a diferença é a postura do coração. Assim também, irmãos, é na nossa vida espiritual. Muitos irmãos, na verdade, dizem que buscam a Deus, mas de verdade são poucos os que fazem isso com a intensidade, com o desejo, com a vontade
que precisa ser feito. Porque o texto não fala sobre buscar a Deus. O texto fala sobre buscar a Deus de todo o coração. Porque a gente pode sair aqui. Eu lembro que num dos retiros no período de carnaval, eu peguei um bonequinho, eu nem me lembro de quem era o bonequinho, e eu todo dia escondia aquele bonequinho para a turma poder encontrar. E eu ficava observando. E eu via que alguns nem se davam o trabalho de procurar. Outros procuravam, mas quando encontravam um certo grau de dificuldade, desistiam. Mas tinha alguns, irmãos, que dava até dó, porque todo mundo já tinha desistido, mas a pessoa estava ali obstinada. Eu quero encontrar, eu desejo encontrar. Vai ser uma satisfação pessoal se eu encontrar. O que nós podemos aprender, irmãos, como lição espiritual desse texto para a nossa vida? Em primeiro lugar, irmãos, é que Deus, Ele não se revela em uma busca superficial. O texto diz que é uma busca, mas de todo o coração. Há uma diferença entre lembrar de Deus e buscar a Deus. Sabe, a maioria das pessoas lembra de Deus. Eu lembro que Deus existe, então eu vou fazer uma oração aqui para agradecer o alimento, porque eu lembro que Deus existe. Eu lembro que Deus existe, portanto, eu vou à igreja. Porque eu lembro que Deus existe. Mas é diferente de buscar. Porque buscar envolve intencionalidade. Eu quero conhecer mais de Deus. Eu quero buscar mais a Deus. Buscar envolve entrega. Eu vou ter que, de repente, abrir mão de alguma coisa. Eu vou ter que me doar em algo. Buscar envolve prioridade, porque vai existir um momento onde eu vou ter que decidir se a minha vontade é de fato buscar a Deus ou se alguma outra coisa será mais importante. Não é um ato ocasional, é um estilo de vida. Buscar a Deus não é vir à igreja, isso também é. Mas buscar a Deus é um estilo de vida. Deus não é encontrado por simples curiosos. Deus é encontrado por pessoas interessadas e intencionais, que sabem o que querem e que sabem o que estão buscando. Em segundo lugar, o coração dividido, ele sempre vai enfraquecer a busca. Voltando ao exemplo do retiro, eu observava que tinha algumas pessoas que queriam encontrar o bonequinho, mas também queriam tomar um banho de piscina. Queriam encontrar o bonequinho, mas também queriam jogar bola. Então, o querer estava dividido. E às vezes o querer dividido faz com que eu não esteja inteiro naquilo que eu estou intencionando fazer.
Deus, irmãos, não aceita ser mais uma opção. Muitos querem Deus, mas também querem manter o controle da sua rotina, da sua vida, querem assim ter o seu estilo de vida, e se servir a Deus não precisar abrir mão de nada, tudo bem. Mas dividir o coração entre Deus e outras prioridades não é buscar de todo o coração. Um coração dividido, irmãos, ele nunca vai viver uma fé plena e verdadeira. Em terceiro lugar, prioridade não é um discurso. Prioridade é prática. Dizer que Deus é prioridade da minha vida, e eu fico achando graça, porque quando as pessoas vão elencar prioridades na vida, geralmente dizem Deus. Mas é verdade? Porque não é um discurso. Priorizar Deus é demonstrar isso no dia a dia, naquilo que faço ou deixo de fazer, onde vou, onde deixo de ir, o que falo e o que deixo de falar. Eu sempre me pergunto, será que eu diria isso se Jesus estivesse presente? Agora eu já resolvi isso no meu coração, porque eu sei que Ele está presente. Porque Ele está presente. Então, prioridade não é um discurso, é prática, é no tempo que dedicamos, é nas decisões que tomamos, são nos valores que escolhemos viver. Aquilo que ocupa o seu tempo revela o que de fato domina o seu coração. Portanto, Jesus disse que onde estiver o seu coração, aí estará o seu tesouro. Mas em quarto lugar, buscar a Deus transforma todas as áreas da vida. Porque quando Deus ocupa o primeiro lugar, todo o resto encontra um equilíbrio. Não é fácil, não é de um dia para a noite, mas quando Deus ocupa o primeiro lugar, todo o resto encontra equilíbrio. Você faz até no lazer com propósito, porque Deus é o primeiro lugar da sua vida. Você trabalha, mas no teu trabalho você também tem propósitos, porque Deus é o primeiro lugar na sua vida, e portanto você trabalha com dignidade, com honra, porque você sabe que se ninguém estiver observando, Deus está vendo. E se alguém estiver observando, vai ver que no teu trabalho tem dignidade, tem honra, e o nome do Senhor estará sendo exaltado, glorificado através disso. Na família você ama com um amor verdadeiro. Você busca se doar pelos seus. Porque o amor, ele não mede esforços para agradar o amado. E nisso, o nome do Senhor é também glorificado. Até as amizades, você busca amizades que edificam, que te aproximam de Deus, que fazem de você uma pessoa melhor. Quando Deus está no centro da vida, a gente não perde nada. Pelo contrário, a gente ganha direção, porque Deus está no controle.
Mas em quinto lugar, a promessa não é para quem busca de qualquer jeito, de qualquer maneira. A promessa é para aquele que busca de todo o coração. Deus não se esconde de ninguém. A brincadeira de esconde-esconde não foi inventada por Deus. Aliás, foi inventado por Adão e Eva lá no jardim do Éden, assim que pecaram. Eles quiseram se esconder de Deus. Deus se revela a quem realmente o deseja e o busca. Deus nunca falha em se revelar. Quem falha somos nós, em não buscá-lo por inteiro. Ele não falha em se revelar. Por isso ele diz, através da boca do profeta Jeremias: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Sabe, é mais ou menos como sintonizar uma rádio. A gente sabe que a rádio tem uma frequência certa. Eu não posso estar um pouco mais para baixo da frequência, nem um pouco mais acima, porque senão vai ter ruído, vai ter interrupção. Eu não vou escutar direito. Eu tenho que estar sintonizado. Sintonizado. Agora imagine dois tipos de pessoa no final da vida. O primeiro viveu ocupado, trabalhou muito, ganhou bastante, juntou bastante, teve muitos compromissos, mas se perdeu em meio a distrações. Sempre dizia: não, olha, eu vou buscar a Deus. Quando isso se resolver, quando aquilo se resolver, porque o ser humano é muito disso, não é? Quando eu terminar a faculdade, não, quando eu me casar, não, quando financeiramente eu estiver ajustado, e o último e derradeiro passo é, não, quando eu me aposentar. E aí quando se aposenta diz assim: eu não tenho mais força para fazer, quando eu era jovem, mas nunca fez. Agora imagine um segundo, que também teve responsabilidades, que também trabalhou, que também teve contato com distrações, lutas e dias difíceis, mas ele decidiu no coração: Deus será o primeiro na minha vida, custe o que custar. No final, a diferença não estará no que eles tiveram, mas a diferença vai estar em quem confiaram e em quem conheceram. Porque viver com Deus não é tão somente falar sobre ir para o céu. Viver com Deus é, sobretudo, experimentar o céu dentro de nós, enquanto ainda estamos caminhando nessa terra. Uma vida para Deus começa quando Deus deixa de ser parte da nossa vida e passa a ser o centro da nossa existência. Queria que você abaixasse sua cabeça, falasse com Deus. É simples, não é complicado. Mas o fato de ser simples não significa dizer que é fácil.
É simples, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Mas não é fácil, porque requer renúncia, requer se desapegar de algumas coisas, requer abrir mão de outras, requer em alguns momentos fazer um esforço adicional. Por isso que Deus disse para Josué: Josué, tão somente esforça-te. Por 3 vezes Deus diz para Josué: Josué, esforça-te. E Josué, tem muito bom ânimo, para que você não desanime, e também não desanime quem está do teu lado, Josué. Porque se você se esforçar, mas se você não tiver bom ânimo, você vai, mas você deixa quem está do teu lado para trás. Então se esforça, Josué, mas se esforça com alegria, com um coração leve, com um espírito voluntário, com um sorriso no rosto, mesmo quando a dor se abater na alma. Porque a vida é passageira e o destino final é a glória junto com o Senhor. Pai, nos ajuda na caminhada. Nos ajuda, Senhor Deus, a colocar o Senhor como prioridade máxima na nossa vida e no nosso viver. Que o Senhor, Pai, seja, como diz a canção, o nosso universo. Na manhã seja o primeiro pensamento, o sol que entra pela janela. E que, Senhor Deus, na caminhada, em tudo, possamos colocar o Senhor em primazia. Até porque, Senhor, se o Senhor não estiver no primeiro lugar, o Senhor não estará em outro lugar qualquer. Então, Pai, nos abençoa. Abençoa a tua igreja. Que haja um despertar, Senhor Deus, espiritual. Que aqueles, Senhor Deus, que estão, Senhor Deus, às vezes, Senhor Deus, com distrações, ou, Senhor Deus, travados por algum motivo, Pai, que possam se lembrar, Pai, que a caminhada, ainda que seja coletiva, ela também é individual. Eu sou responsável por mim, mas também sou responsável pelo todo. Porque eu tenho que me esforçar, mas eu também tenho que ter bom ânimo. Ajuda-nos, Pai. Seja conosco na caminhada. Te pedimos, Pai, em nome de Jesus, o teu Filho. Amém.